diretor comercial, o outro é diretor financeiro. Os dois já foram concorrentes no tempo do estágio, trabalhando em empresas concorrentes. Hoje, eles são sócios da Vertus Engenharia e são os meus convidados do Beto Podcast de hoje, Lucas e Breno. Isso aí. Sejam bem-vindos ao Beto Podcast de hoje. Muito obrigado pelo tempo que vocês cedem, né, para estar com a gente aqui, compartilhando conhecimento de vocês. Bom demais. Como que é isso? Vocês foram concorrentes na época do estágio, né? Trabalhando em empresas concorrentes. Hoje vocês são sócios na Vertus Engenharia, que foi criada por vocês. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Obrigado, Beto. Obrigado pelo convite, né, que foi feito para nós aí. Então, a gente começou lá atrás, né, Lucas? Isso. Você falou aí uma palavra que eu nunca tinha parado para pensar, de concorrente, né? Mas realmente faz sentido, porque você tá ali no estágio, então você quer aparecer, né? Você quer... É que vocês estavam em empresas concorrentes, né? As empresas, não era? Você quer... Até na verdade é na mesma empresa. Sim. Mas sim. assim... Mas teve um período que realmente... Teve, né? Que eu trabalhei numa concorrente da FGR e o Breno se manteve na FGR. Né? Olha aí, sim. Mas todo momento você tá ali no estágio, você também está querendo galgar uma carreira. Você quer galgar uma carreira. Então, assim, você querendo galgar uma carreira, você quer aparecer mais, você quer ser bem visto, você quer crescer. E assim, a gente estagiava lá na FGR e estudava junto na UFG. Vocês estudaram, fizeram o mesmo curso na UFG, estudando junto mesmo, na mesma sala? Entramos juntos, terminamos juntos, fazendo TCC juntos. Fizeram TCC juntos também? Exatamente. Foi em engenharia? Engenharia civil? Engenharia civil, exatamente. Nós dois somos formados em engenharia. Entramos em 2015 e finalizamos em 2020, bem no ápice da pandemia. No finalzinho da pandemia, vocês encerraram juntos também? Encerramos juntos. Encerramos juntos, fizemos TCC junto, pegamos 90% das matérias junto. Tem um detalhe, assim, a pandemia foi um divisor de águas para mim, né? Porque eu não queria sair da FGR na época que a gente estava junto, estagiando lá, né? Só que meu contrato, assim, foi uma sorte imensa que meu contrato de estágio, ele venceu quando começou o lockdown. Aí, qual que você acha que foi a atitude da empresa na época, né? Foi realmente desligar, com certeza. Só que foi um desligamento no sentido assim, quando a gente retomar as atividades ali a todo vapor, a gente te contrata novamente. Recebi uma oportunidade, não consegui ficar parado, né? Entrei num estágio obrigatório com a BRDU, que é concorrente da FGR, hoje em lançamento de condomínio horizontal. Aí, nesse período, quando eu entrei na BRDU, a FGR me ligou para voltar. Aí eu falei, não tem como, agora, assim, combinado tá combinado. Eu vou cumprir meu período aqui de estágio, que era de 6 meses, né? E aí, quando eu finalizei com a BRDU, surgiu o convite para voltar para a FGR, eu voltei e reencontrei o Breno novamente. O Breno já estava lá. Estava lá ainda, continuei lá. Nós vamos eu quero saber tudo sobre a história de vocês dois. Eu sei que você não é de Goiânia, você é goianiense, mora no Senador Canedo, né? Morei lá por muito tempo, hoje eu moro em Goiânia. Hoje você mora em Goiânia, mas trabalha em Senador Canedo. Mas antes, eu quero saber sobre a Vertus Engenharia. Falei certo? Falou certo. Isso. O que é a Vertus Engenharia? Bom, a Vertus Engenharia é a empresa que nós dois fundamos, né? Fundamos em 2023, bem no início de 2023, e que nós tivemos uma oportunidade, né? Na verdade, a gente teve uma oportunidade de iniciar uma obra de grande porte na Aldeia do Vale, uma obra de 750 metros quadrados, residencial. Aldeia do Vale. Aldeia do Vale. E a partir dessa obra, nós dois... Eu conheço a Aldeia do Vale. Nós... Eu moro perto, sou vizinho do Aldeia do Vale. Eu moro do outro lado da rodovia. Do Guarabara. Aí nós tivemos essa oportunidade dessa obra lá. E aí a partir dessa obra, a gente criou a Vertus Engenharia. E aí, assim, para atender o cliente, nós mesmos, né, eu e o Lucas, criamos um modelo completo nosso de gestão ali. Sabe, a gente criou uma planilha orçamentária, criamos diversos mecanismos de gestão e de controle para atender o cliente, né? E que a gente viu que o cliente gostava muito daquilo. Então, assim, nós temos diário de obras, que o cliente, às vezes, mesmo de longe, ele consegue acompanhar a obra tranquilamente, porque ele tem foto, ele tem quantas pessoas estão trabalhando, tudo pelo celular. Então, diário de obra, tudo pelo celular. Foi criado por vocês isso? Não foi criado por nós. É um aplicativo? É um aplicativo. Uau, que legal, não sabia disso não.
A gente faz parte ali dele como Eu como contrato assinante. vocês para construir minha casa lá na Aldeia do Vale, né? Declarar aqui, quem sabe, né? Né, Elídio? Já pensou? Lá na Aldeia do Vale, aí eu vou acessar uma plataforma num aplicativo no celular e vou acompanhar o andamento da obra. Você pode Eu não acompanhar preciso tudo. ficar indo lá. Não precisa. Você pode viajar, passar 1 mês, 2 meses fora. Que legal. E você vai ter todo o acompanhamento. Não sabia disso e tenho certeza que muita gente está acompanhando esse podcast hoje também não sabia e agora vai procurar saber. Sem dúvida. legal. Assim, foi um caso também. A gente teve 2 obras em Senador Canedo que a cliente viajou às pressas para Londres para atender uma demanda lá com a filha dela. Saúde, algo emergencial mesmo. Aham. E ali no decorrer, era reta final de obra, faltavam 2 meses de contrato. O cliente preocupado e tudo. Ele falou, não, tem todo o respaldo ali de diário de obra para você estar fazendo acompanhamento. Preocupação principal é pagamento, né? Porque assim, será que está fazendo mesmo? Né? Obra, porque... Todo mundo tem essa visão de que obra é dor de cabeça o tempo todo, né? Então, assim, e o cliente preocupado sempre com o pagamento. Será que eu vou pagar? Está fazendo? Não está? E o diário de obra... Assim, contra fatos não tem argumento, né? Então, o diário de obra é o dia a dia ali mesmo. O diário de obra eu consigo realmente acompanhar a obra. À distância e entender se está sendo entregue, se não está. Aí a gente, lá também, é tudo arquivado, gráficos de gestão por medição. Então, assim, o cliente recebe aquele dossiê ali, ele olha e consegue entender nas imagens se está, se não está. Bem detalhado. Bem detalhado e já... dá segurança, né? Muito legal. Vocês começaram, vocês abriram a Vertus, foi por causa da demanda que apareceu ou vocês abriram a Vertus e correram atrás? Como que foi? Na verdade, Parece que foi invertido, né? Que vocês começaram. foi mais ou menos invertido. Na verdade, assim, a gente sempre teve a vontade de ter a própria construtora, né? Ter o próprio negócio. Não sabia quando e não tinha planejado isso. Sabia quando exatamente que essa oportunidade iria aparecer. Mas, basicamente, vocês tinham um sonho, o plano de montar a construtora de vocês. Vocês dois mesmo tinham esse sonho. Tipo, vocês sentaram e falaram, cara, nós vamos... Um dia, vamos ter uma construtora. Foi assim. Exatamente. Só que aí, quando você pensa, você fala assim, nós vamos montar o escritório, e aí vamos conseguir as obras para conseguir. Não, foi o contrário. Foi o contrário. A obra veio primeiro e vocês tiveram que se virar para montar. Exatamente. Que legal. Foi exatamente isso. Assim, na época eu estava executando casa com alguns sócios parceiros para venda lá em Senador Canedo. Uhum. Casa ali de médio porte, vender de 400, 500 mil, nessa faixa. E aí esse cliente surgiu, né, com essa demanda. E aí sabia que eu era engenheiro, né, então surgiu essa demanda. Diante daí a gente juntou ali e fizemos um orçamento para esse cliente. Fizemos um orçamento detalhado, colocamos na mesa, falamos para o cliente, você vai gastar isso aqui na sua obra. Já tinham experiência, né? Já tínhamos, porque nós trabalhamos 5 anos, eu na FGR, o Lucas trabalhou na FGR, na BRDU, na VR também. Então, a gente já tinha essa bagagem técnica e uma bagagem de contato, principalmente de prestador de serviços, gigantesca. Uhum. Então, a gente sabia fazer dali para trás e faltava a gente ter, basicamente, era o contato de clientes e de essa segunda faixa, sabe? De cliente para frente. Sim. Então, quando chegou isso para nós, a gente falou, de obra a gente domina. Então, vamos criar aqui agora uma plataforma para o cliente também entender a obra dele, entender como que ele está gastando. Então, aí a gente elaborou, né? É legal isso porque o preço de qualquer produto tem que ser explicado, né? Sem dúvida. Você vai fazer uma obra, vai ficar 6 milhões, só um exemplo. Estou jogando aqui um valor número na minha cabeça aqui. Vai ficar 6 milhões. Tá bom. E aí? Então, aí vocês detalham certinho para a pessoa entender por que vai ficar esse valor, né? Exatamente. Mas eu ainda estou com uma dúvida aqui. Como que apareceu essa obra, gente? Como assim? Como que alguém chega e fala assim, eu quero que constrói minha casa? Vocês não são... não tem uma empresa, a Vertus não existe ainda. Como que chegou essa oportunidade? É engraçado isso daí, porque a gente tem
comercial forte hoje, que é o pai do Breno. Eu acho que a gente deve muito a por ele. trás. Eu sabia que tinha alguém por trás aí. Ali vende muito mais Ele que a é bom. gente. Nossa, que isso. A gente deve muito a ele, assim. Muita coisa veio através dele, veio de indicação dele. Nada aí. Eu acho que foram 4 obras 4 obras que de ele... indicação dele, assim. Ele é um cara verdade. muito íntegro, assim, bem conhecido, em Senador Canedo, né? Que legal. Família Qual que é o do nome dele? Breno. Carlos Rezende. Carlos, só que o nome, conhecido por Rezende, senador Canedo é Rezende. Rezende, Ele que é o proprietário lá da Da Rezende Materiais Gente para Materiais, Construção. Construção, né? Ele mesmo. Não, e ele tem esse dom ali de estar linkando tudo, né? Então, nessa época, ele conversando, né, com o Wilson, com a família deles, ventilou essa... Andando de pedal, bicicleta. Andando de mesmo? bicicleta. Andando de bicicleta com a família, com a Lidiane e com o Neto, que eram os nossos clientes, né? Surgiu lá, eles, não, nós queremos construir aqui. Meu filho é engenheiro, trabalhou muito tempo na FGR e com certeza ele faz e tal. E aí eles tiveram a confiança também de chegar, né, propor uma reunião. Aham. E aí, através ali do projeto, chamei o Lucas, vamos fazer um orçamento aqui, vamos fazer uma proposta. Fizemos a proposta e fechamos. A partir de que fechamos, criamos a empresa e criamos um modelo de gestão que até hoje a gente vem, claro, fazendo várias adequações nele para ele ficar cada vez melhor, né? Legal. Mas foi daí. Que legal. Cara, eu gosto muito, assim, de ver a história das pessoas, de como tudo começou, né? É claro que não veio, assim, não caiu de mão beijada na mão de vocês, porque vocês já tinham experiência, vocês já faculdade, experiência em empresa grande, FGR é gigante. Sim. E vocês já vinham aí com muita credibilidade já, trabalhando e já executando projetos bem grandes. E aí veio, linkou essa oportunidade, mas é muito legal saber que a partir de uma oportunidade veio aí a realização do sonho, né? Sim. Foi a Vertus Engenharia. É muito bonito isso, cara, é muito legal mesmo. Eu acho que isso é muito inspirador. E vocês agarraram essa oportunidade. Demais. Quando ela veio, né? Como que foi? Seu pai falou com você? Meu pai, eu e ele, a gente gosta muito do seguinte, assim, apesar dele, entre aspas, indicar, né, e trazer isso, a gente sempre também é muito profissional nesse ponto. Claro, então ele, sim, ele vira para mim e fala assim, Breno, eu falei com tal pessoa deve te procurar, passei seu contato. A partir daí, se resolva e faça acontecer. Né? É o nome da empresa, é o nome dele que indicou. Então a partir dali, fomos eu e o Lucas que demos sequência. Fizemos a planilha orçamentária, analisamos o projeto e tal, e deu certo. Seu pai é engenheiro também? Não. Meu pai não tem formação de ensino superior, né? Mas Meu pai é um vendedor. ele é um vendedor nato. DNA de vendedor. Tá no DNA dele. Você falou que já são 4 projetos que ele Que ele indicou. Ele indicou vocês? 4 projetos. Eu estava conversando com o Elídio, agora há pouco, vindo para cá, para a gente gravar. A gente falava sobre isso, assim, sobre cada um, né? Você vê, o seu pai é um vendedor. Uhum. E ele gerou aí 4 projetos para vocês. E vocês são os executores, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que são os executores e tem aquelas pessoas que são os vendedores, aqueles que fazem as coisas, que promovem, né? Sim. Vamos dizer assim, seu pai promoveu o projeto, vocês executaram o projeto, ninguém faz nada sozinho. Né? Não faz. Hoje, sozinho, ninguém a gente vai precisa pra frente, de não. muita... Sempre tem alguém por trás, assim, é muito legal. Assim, aquela famoso bordão, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E assim, por mais que às vezes ninguém tá vendo a gente, o pai do Breno ali andando... Hoje a gente está com a galeria comercial em Senador Canedo, com possibilidade ali para 43 salas comerciais, Senador Canedo. cerca de 2.000 metros quadrados. E veio de uma conversa que ele teve com um proprietário lá que estava interessado e tudo, mas assim, às vezes é uma conversa tão prematura ali que as coisas vão evoluindo tanto Pois é, cara. e dá certo. É um dom, eu acho que é um dom.
Nossa, assim... É um dom, porque não faz uso de técnicas. Ele não quis vender. Ele não saiu para certeza. vender. Aconteceu. É um dom. É um Exatamente. dom. Nunca teve formação em venda. Foi do natural ali. Exato. Uma coisa interessante do nosso começo também, a gente fundamentou tão bem o negócio, deixou ele tão bem embasado assim no sistema de gestão, que a nossa segunda obra foi assim, por um acaso mesmo, mas por conta da nossa bagagem ali, a gente conseguiu fazer uma obra de expansão da área gourmet da Maraíza, da Mário Maraíza, É no mesmo? Aldeia do Vale. Então isso também impulsionou bastante. O nosso sistema de gestão, assim, o pai delas, ele é bem mais meticuloso e tudo mais, ele quer as coisas ali bem certinho, e o nosso sistema de gestão traz isso. Traz. Então isso foi um ponto muito positivo. Ele, como ele é um cara mais cuidadoso, ele viu esse sistema de vocês Exatamente. e sentiu confiança, né? Sente confiança. Entregamos no prazo, assim, o Breno até Boa. Gosta- Eu ia perguntar isso para vocês. Vocês gosta conseguem- de falar bastante isso, porque foi uma obra vendida em setembro, ela tinha que ficar pronta para o Natal. Essa expansão. Eram 3 meses ali 3 meses. de um fast construction mesmo, assim, um negócio rápido mesmo, sabe? Então, e a gente entregou dia 22 de dezembro. Dia 22 fizeram a inauguração. Dia 22 a gente estava entregando lá, já estava chegando com as decorações, já estavam montando tudo. Esse é um problema, né? Assim, da maioria das construtoras, né? É conseguir entregar no prazo os projetos, né? Eu acho que a maioria, talvez 80% das construtoras não conseguem entregar, não, né? No prazo. Cara, isso é um problema da construção civil que, assim, ele até hoje não foi sanado 100% de modo geral, né? Vamos dizer assim. Por 2 motivos, principalmente do meu ponto de vista. A empresa passa um prazo sem ter cronograma. Ou, 2, ela, no andar da obra ali, acontecem muitos imprevistos. Ou por falta de projeto, ou por negligência, né, de alguém. E aí pode acontecer de atrasar. Mas, assim, às vezes é falta de planejamento mesmo. Falta de planejamento. E a gente bate muito nessa tecla. Nós vendemos isso, né, que nós fazemos um planejamento muito bem detalhado para não ter problema com prazo. E até hoje não tivemos, né? Até hoje não teve nenhum contrato Até hoje, executado, nada nesse sentido. Tem sido bem positivo aí. Eu acho que assim, o aspecto cultural hoje é muito pesado, né? Assim, às vezes as pessoas hoje sempre tem isso mesmo, que obra é dor de cabeça, obra atrasa mesmo. Tô fechando esse contrato aqui, mas eu sei que vai atrasar, eu sei que vai estender. Às vezes fecha até com uma certa antecedência, já prevendo um atraso. Então, assim, é uma cultura hoje que é bem assim. Mas os nossos clientes hoje, assim, hoje a gente está com um cliente de Pelotas, né? Iniciando aí... Pelotas? Pelotas. Rio Grande do Sul. Isso, do Rio Grande do Sul, é uma empresa de assessoria jurídica. Vocês fazem em todo o Brasil, então? Não, esse cliente é de lá. Esse cliente é de lá, ele já tem uma filial aqui, ele está expandindo. O negócio dele está relacionado ao agro, né? Então a região aqui, potencial imenso, e ele está expandindo o escritório. E a gente teve a oportunidade de receber essa demanda. E assim, foi muito frisado isso. Nós temos 3 meses e nós precisamos colocar um negócio para girar aí, mudar a nossa equipe para ir. Assim, já está com o contrato de aluguel da sala, às vezes, assinado ali. E isso está na previsão orçamentária dele. Vou pagar ali, sei lá, 3 meses de aluguel e não posso passar disso, porque senão meu negócio começa a ter algum déficit, né? Então, comercial, pressão, corporativo... pressão. Pressão demais. Pressão. E a obra noturna, final de semana, não tem hora. Quando Já fecha uma obra aconteceu de vocês não concordarem? Falar assim, não consigo, 3 meses. Não consigo por tantos meses. Ixi, demais. Acontece muito, né? Acontece. Já deixamos de fechar contrato também por isso. Porque isso, eu ia te perguntar isso. Porque todo mundo que vai contratar, ele quer que Quer pronto urgência. para ontem. E não é dessa maneira, né? Quer urgência, ele quer pronto para ontem e ele quer o barato. Isso. E que é bom. E quer qualidade. E qualidade. Ele quer qualidade, preço e prazo. Nós recebemos, inclusive foi uma indicação, olha para você ver como são as coisas. A gente fez uma reforma de uma clínica de ginecologia aqui no Marista. E aí
a médica proprietária dessa clínica indicou a gente para uma colega dela que também estava construindo uma clínica. Uhum. E aí, só que, o que acontece? Essa médica colega dela já tinha iniciado a obra com uma outra construtora. E essa outra construtora chegou no meio do caminho ali e falou assim, olha, fechei o orçamento errado, não vai dar para eu concluir, até mais. E sumiu no mundo. E aí esse cliente chegou até nós. A obra demandava ainda... Na época nós falamos que nós calculamos entre 2 e 3 meses de obra ainda para finalização. Ela virou para nós e falou assim, olha, eu preciso disso aqui 1 mês funcionando. Aí a gente falou, ó, sinto muito, com 1 mês eu não consigo te atender. Não consigo. Não, mas então você pode cobrar um pouco mais. Eu falei, olha, mesmo que eu cobre mais, não tem tempo hábil para fazer isso. Então a gente, infelizmente, dessa vez a gente não consegue atender. Para justamente bater nessa tecla da Vertus, que é o nome nosso que surgiu. O nome Vertus, ele é virtude em francês. Virtude? Virtude em francês. E aí a gente sempre preza por isso, sabe? Por virtude, que é basicamente você cumprir palavra. Não é de fato isso, né? Mas é cumprir palavra, transparência, clareza. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que nunca vai agir com você de forma desonesta, nunca vai agir com você por trás dos panos, fazendo coisas erradas. Então, daí que surgiu o nome e a gente também bate muito nessa tecla. A gente fez francês junto na faculdade. A origem do nome aí. Por isso o nome Vertus, por causa disso, vocês fizeram francês? Acho que foi coincidência, mas assim, a gente brinca de mesmo, assim? O Breno acho que arranha muito mais que Fala eu. francês aí pra gente. Um pouquinho. Je ne parle pas très bien, mais je parle un peu. Deixa eu ver, deixa eu tentar saber, adivinhar o que ele falou. Peraí, não fala não. Fala de novo, deixa eu ver. Je ne parle pas très bien le français, mais je parle un peu. Eu falo um pouco de francês, não falo muito bem, mas falo um pouco. Você falou assim? Fechou. Sério? Ué. Viu aí, vídeo? Então, vocês estão zoando, vocês estão me zoando, é sério? Não, acertou tudo. Acertei tudo, viu? Que isso. Não sei francês, não faço ideia do que é francês. Mas foi chute. Mas o Foi francês, chute. a origem do francês é a mesma origem do português, que é do latim. Né? Só que, por exemplo, o inglês é a origem bárbara. Então, por isso que o inglês é tão diferente do português. Mas o português tem uma semelhança com o francês. Até em conjugação de verbo e tal. Aí, vertus é virtude. Mas na hora que você falou aí, não dá pra entender nada. Eu chutei aqui e acertei. Você viu aí, Dado? Eu chutei. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, você estava falando de francês e tem uma questão muito legal que a gente abordou aqui antes da gravação, desse momento aqui, é sobre Goiânia, né? Goiânia foi como que é? Goiânia foi planejada como Paris? Ela foi planejada, se não me engano, em 1950, por aí, 50, 60, né? Que tem 80 anos, mais ou menos. Com os moldes seguindo os modelos de Paris, né? Ali em Goiânia tem a Praça Cívica, que se compara à Praça de Paris também, e tem as avenidas radiais à Praça Cívica, né? Que então a Anhanguera corta, então tem a Avenida Araguaia, a Avenida Tocantins, a Avenida Goiás e a Paranaíba ligando todas. Então aí vem um pouco, né, do planejamento de Goiânia que foi feito lá atrás. Isso é para copiar Paris mesmo? Tem isso lá em Paris? Tem isso lá. Tem, né? Tem isso lá. Eu não estou lembrado agora de cabeça qual é o nome da praça. Mas, se não me engano, é até do Arco do Triunfo. Não lembro exatamente. Mas tem lá a praça e todas as avenidas radiais. Não, eu não sabia disso. Não sabia. As avenidas, você falou Araguaia, Tocantins. Araguaia, Tocantins e a Goiás. Elas são os rios? São os rios também, exatamente. Os rios que estão aqui no estado de Goiás. Né? O Rio Araguaia, Rio Tocantins. Goiás é do próprio nome de Goiás mesmo, né? Avenida duplicada. Isso. Né? E o rio Paranaíba que corta o rio, que corta os rios. Então a Paranaíba está ali também, que é a avenida que liga tudo. E eles cortam mesmo os Cortam rios. mesmo. Então tem toda essa conexão. Né? Exatamente. O que é um planejamento? Foi pensado mesmo, né? Aqui tem a Cid Chateaubriand também, que deve ter alguma relação, né? Foi francês, não é? A Chateaubriand, com certeza. Chateaubriand, né? Francês. Agora, esse planejamento ficou horrível, né? Não dá para...
é legal, é bonito, é chique, mas, não, cara, Criticado por muitos urbanistas foi hoje. criticado, não foi? Porque como que você faz? Eu sou, no meu entendimento de engenharia, nada, né? Eu entendo que nós temos quadras, nós temos ruas retas. Eu sou das retas, das avenidas grandes, largas e retas. Eu acho que isso flui melhor. Qualquer cidade no mundo, né? Em Goiânia não tem nada reto. Quase nada. É tudo curva, é circular, é contorno. As avenidas de Goiânia, Avenida Contorno, Avenida Circular, não é assim? Exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Esse projeto de Paris que você falou, que pega as avenidas e chega na Praça Cívica, embola tudo ali. Embola tudo ali, cria uma conurbação que todo mundo vai para o mesmo ponto e todo mundo quer sair dele depois. Exato. Né? Então você cria ali um ponto de central que vai travando. É terrível. E aí se explica, então, por que que o trânsito em Goiânia hoje é tão ruim. Tão ruim. Não tem horário hoje, né? Para um trânsito tá bom, igual tinha 10 anos atrás. Goiânia tinha um horário para você andar, né? Hoje... 10 anos atrás, 10 anos atrás você tá jogando pouco, né? Assim, 10 anos a gente já tava ruim. Se eu vou jogar já assim começou uns 30 anos, 40 anos atrás, dava para andar em Goiânia. Tranquilo, seu carrinho, pegava o seu chevetinho aí, seu fusquinha, né? Tranquilo no centro de Goiânia, todo lado. Estacionava, tinha estacionamento nessa época. Não era R$25 hoje para você parar na flanelinha. Pois é, cara. Hoje é essa mas loucura, a crescente também, a população de São Paulo tá migrando para Goiânia. Não, o Brasil inteiro tá vindo para cá. Muita gente Vocês tem que são negócio. engenheiros, o que explica isso? Na ótica da engenharia. Cara, assim, vou falar um pouco do que a gente tem muito no dia a dia de obra, né? Dia a dia de obra nosso, grande parte da mão de obra final lá, mão de obra da ponta, né? O ajudante, o servente, o pedreiro, o carpinteiro, o encanador, eletricista, enfim, migra demais, vem muito do Nordeste. Muito, muito. Maranhão, Bahia também. Bahia, né? isso, do Norte também, né? Vindo ali do Pará, tem muito. Isso é mais por necessidade de emprego dessa galera mesmo. Então, lá não... Pelo menos isso é o que eles falam para nós, né? Não sei como é que tá a economia de lá para saber, mas vem para cá por realmente falta de emprego lá, falta de necessidade lá, e aqui está tendo, construção civil crescendo muito, A demanda da mão de obra, então. a demanda da mão de O obra. pessoal tá eu vindo não posso citar o nome da empresa, mas assim, eu sei que tem empresa hoje que está fazendo um alojamento para 400 funcionários que vem de fora. que vem de fora, só para garantir a mão de obra próximo do local de trabalho, para não sofrer tanto também a variação de cronograma ali. Às vezes planejam uma coisa e o incontrolável acontece, que é abstinência na obra, falta de profissional. Aí atrapalha o Aí projeto. não existe planejamento, né? Se não ficar sofrendo com isso. Então, tem empresas hoje que já tá entrando nessa linha, sabe? Eu acho que isso explica bastante mesmo, assim, por que que Goiânia cresce tanto, né? Assim, essa demanda de mão de obra tem feito muita gente do Nordeste, até de São Paulo mesmo, vir para cá, né? Você falou de São Paulo mesmo. Tem gente São lá pra Paulo, cá, o público assim de São Paulo tá migrando para cá. mas está migrando para Público morar. para morar, que é o público que tem clínica em São Paulo, às vezes divide esses atendimentos entre Goiânia e São Paulo. Hoje tem dados aí que esses condomínios horizontais que estão lançando, 20%, 30% é da população de São Paulo De fora. Olha isso, tá vendo? comprando. Falando em condomínios horizontais, você falava que Goiânia é uma das cidades que mais constrói condomínios horizontais no Brasil? Exatamente, é uma das cidades que mais tem, condomínio horizontal no Brasil. E o Lucas completou a informação Tá no top 3 aí, né? que é três? uma das que mais lança. Das que mais lança. E aí, assim, se a gente for parar para pensar ali entre Goiânia e Senador Canedo, Nossa, cheio. te fala que de bate-pronto, 10 condomínios, tranquilo. Hein? Entre Goiânia e Guarianápolis também já surgiram alguns, entre Goiânia e Trindade tem também bastante. Então, Goiânia tá horizontalizando bastante, né? Horizontalizando bastante. E vocês acham que esse crescimento são pessoas de fora que estão vindo para cá e morando nesses condomínios ou muita gente aqui também? Cara, eu acho que isso faz parte, sim,
acho que favorece, mas do meu ponto de vista diz muito respeito à idade do goianiense. Por exemplo, hoje as pessoas estão tendo menos filhos do que antes. Então a população, entre aspas, está envelhecendo. População jovens, adultos, tal, tá querendo morar no centro, ali perto, onde tem tudo perto. Sim. Então, assim, você tem entre 18 e 30 anos, você quer morar ali onde está perto, tal. Agora, a partir do momento que você constitui uma família, você tem ali um cachorro, você começa a querer sossego. Você começa a querer ter um espaço mais livre. Terra, você quer um jardim, você quer um negócio assim. Então, a pessoa vai para um condomínio. Ou, quando ela ainda quer isso e quer a proximidade, ela vai para perto de onde ela tem esse lazer, que é Parque Vaca Brava, então ela tem o lazer ali perto, Parque Flamboyant, que ela tem o lazer ali perto. Por isso que próximo dos parques é tão valorizado, né? Porque a pessoa tem aquele lazer, tem aquele sossego, entre aspas. É por isso que os condomínios hoje também estão priorizando esse tipo de lançamento. 50% do condomínio você pode ter certeza. Ou é área arborizada, ou são praças, quiosques, quadras esportivas. Então, assim, vende aquela ideia de que aquela pessoa se resolve ali dentro. Não precisa sair. Fechou ali. Academia. Eu acho que a horizontalização se deve muito a isso. Essa expansão em área, né? Indo para... Acho que se deve muito a isso. As pessoas quererem a faixa etária delas, né? Passa de 35, 30, 35, 40. Ela for construir uma família, ela não quer mais aquela bagunça, não quer o trânsito, não quer estar ali dentro de um apartamento pequeno, ela quer casa, quer espaço, ela vai indo para um condomínio que é perto da cidade, que se ela quiser vir na cidade e resolver alguma coisa, ela pega o carro e 15, 20 minutos ela está aqui. Então, acho que é mais juntar aí a qualidade de vida, prazer, sossego com praticidade. Vocês já tiveram a oportunidade de projetar um condomínio assim, horizontal? Projetar não, né? Mas executar demais. É mesmo? Executar muito. Porque... Na época da FGR, né, que a gente começou em 2017, 2018 ali, foi em condomínio horizontal no começo dos lançamentos de Senador Canedo, que era Jardins, Nápoles e Bolonha. Foram os 2 primeiros da FGR naquela região. Hoje vocês que nós começamos a estagiar lá nesse período, né? Então, assim, participava dessas concepções, dessas alterações de projetos, dessas melhorias, das construções também, né? Da fiscalização, né? Porque na época a FGR terceirizava todos os serviços e a equipe de obras que estava lá era só a equipe de fiscalização desses terceirizados. Então, nós éramos fiscais. A gente até brinca hoje nos atendimentos com os nossos clientes que a gente é chato porque a gente veio de uma pegada ali de fiscalização. Então, a gente acaba sendo mais chato com qualidade também nesse sentido, sabe? Rapaz, mas tem que ser. Assim, eu digo, um bom profissional, ele tem que ser extremamente cuidadoso com aquilo que ele está fazendo. Exato. Eu estava hoje num escritório com uma pessoa, e aí ele até os papéis dele é retinho, assim, alinhadinho, assim, né? Até os papéis. E aí eu conversando com ele sobre aquilo, ele falou assim, não, alguns amigos meus vêm aqui, me chamam de fresco por causa disso. Eu falei, rapaz, se ser organizado, qual que é o pecado de ser organizado, né? Qual que é o pecado de ser... de tratar as coisas com qualidade. Acho que não tem nenhum problema. Acho que isso é uma qualidade mesmo assim, do profissional. O profissional tem que ser, usando essa palavra, né? Chato, tem que ser nesse sentido. Como foi a palavra? O Elídio já sofreu com a gente aí também, já? Né, Elídio? Olha lá, vocês fizeram ele até emagrecer. Olha lá, eles perderam uns 50 quilos. Depois começou a trabalhar com vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. A Vertus Engenharia, ela terceiriza o serviço, ela tem os profissionais, ela tem os equipamentos, o maquinário, como que funciona? Pergunta boa. Então, hoje a Vertus Engenharia, nós trabalhamos com... Nosso lema até é gestão personalizada de obras. Então, nós atendemos... da forma que o cliente mais está buscando. Por que eu estou dizendo isso? Existem hoje modos de fechamento de obra, fechamento de contrato. Tem obras que fecham por administração,
tem obras que são fechadas por empreita, certo? Então, uma obra Vamos lá, fechada... peraí, deixa eu entender. Obra por empreita vamos lá, me explica as duas Vou coisas. vou te explicar. Obra por empreita, acho que muita gente talvez conhece esse nome, é aquela obra que a pessoa é responsável por tudo. te entregar um escopo de serviço ali, um conjunto de serviço, a responsabilidade é toda dela. Certo. Aí, depois essa empreita ela ainda divide entre empreita de mão de obra, empreita de material, mas eu vou te falar de modos gerais, a empreita, você me fala assim, Breno, constrói minha casa. Eu falo assim, construo, me dá tanto. Isso. Mais ou menos isso. Muita Essa é a gente empreita. conhece como obra a preço fechado. A obra preço fechado. Preço fechado. Algo fixado. Não, eu empreita, eu conheço os pedreiros lá da minha região, eles fazem empreita. Vamos supor, Empleita, né? Empleita. Temos que falar Eu falo empreita. assim, constrói minha garagem aqui. Aqui Aí ele vai falar assim, ó, pra eu fazer esse muro aqui pra você, eu vou te cobrar 1.500. Preço fechado. Isso, preço fechado. Aí você falou assim, faz mais 10 centímetros de parede aqui. Aí vai ter que aumentar. Desse jeito. Mas a empreita é o preço fechado. Preço fechado, certo. Serviço fechado. É simples, para mim é simples isso aí. Mas é excelente esse exemplo do pedreiro ali de aumentar um pouquinho a parede, porque o preço tá fechado dentro do projeto apresentado. Claro, Então, sim. Teve alteração? Mas- Às vezes é impactante? Não sei, vamos analisar. Analisou, teve impacto, aí realmente tem um aditivo. Mas vou te falar, viu, sempre tem uns 10 centímetros ali. Viu? Essa No aí é... meio da obra ali, o dono fala assim, eu queria construir uma coluna aqui. Você podia aproveitar? O senhor certeza. pode aproveitar? Eu acho que não teve nenhuma obra que não teve isso até hoje, não, viu? Que a gente tá... Só, assim, é só no corporativo e no comercial que acaba não tendo. Porque pelo interesse de realmente não mudar aquilo ali, já tem... O projeto também, ele chega Não, muito... o projeto, cara. o projeto chega mais fechado, né? No Chega comercial. um projeto nível executivo, aquele nível arquitetônico de interiores ali também bem mais detalhado. Então, assim, o cliente ele já tem uma noção de que é aquilo ali pronto. No residencial, não. Às vezes você está lá, tá construindo e tudo. Nossa, achei essa piscina pequena, vamos aumentar. Tem isso. Achei meu quarto pequeno, vamos aumentar. Então, tem muito isso, muito. Tem. No residencial tem muito. E como que é o administrativo que você falou? Tá. O modelo por administração. O modelo por administração é mais ou menos o seguinte. Você quer fazer a casa. Você fala assim, Breno, quero fazer uma casa. Eu vou administrar... Eu não, né? Eu e o Lucas, nós Avertos. Nós vamos administrar para você a execução daquela casa. Nós vamos subcontratar os pedreiros, os ajudantes, nós vamos subcontratar o eletricista, o encanador. Vocês vão administrar E nós a obra. vamos administrar todos esses prestadores e nós vamos administrar também todo o material para essa obra rodar. Então, eu costumo dizer que nós vamos ser a pessoa que vai fazer toda a engrenagem rodar. Se você falar para mim, por exemplo, no modelo de administração, você falar para mim, Breno, quero aumentar mais um quarto. Vamos aumentar mais um quarto. Mas tem um custo que vai mudar ali. Vai ter o custo que você vai pagar direto para aqueles subcontratados. O meu custo de administração vai aumentar muito pouco, mas vai aumentar também, mas é muito pouco. Mas assim, você tem uma flexibilidade muito maior em relação a serviço. Mas você que contrata o pessoal para trabalhar? Sim. Por exemplo, Nós somos uma ponte. Vocês são o gerente do negócio. A ponte entre Faz acontecer. cliente e prestadores. O cliente ele não precisa conversar com nenhum prestador. ninguém. A função dele ali é aprovar os mapas de cotação de serviço que a gente faz. Tem uma leva de serviço ali de fundação, de estrutura, de alvenaria. Então a gente tem os terceirizados ali que atendem essas demandas. E o cliente vai escolher o melhor preço, né? Às vezes nem é o menor preço. A gente realmente fala, eu senti mais firmeza nesse prestador aqui, eu acho que vale a pena fechar com ele. Às vezes ele é um preço intermediário e tudo, e o cliente fecha. A gente vai gerindo o andamento dessas atividades, aí tem um contrato, né, com esse prestador que o cliente assina com ele, a gente intermediando tudo, fazendo toda essa assessoria jurídica também. E as medições também de serviços executados, a gente faz juntamente com o empreiteiro, e aí essas medições elas são repassadas com um processo de pagamento para o cliente. Então, assim, o cliente conversa só com a gente e o prestador de serviço também conversa só com a gente. Nós somos essa ponte aí. Mas não é vocês que pagam. Exatamente. Não é nós que pagamos. Pessoal, o cliente, é o cliente que que paga. paga. Mas o cliente só paga se a gente falar, fez, tá bom, pode pagar. Pode pagar. E aí o cliente, claro, paga o nosso serviço ali para poder fazer essa engrenagem toda girar. Entendi. O serviço de vocês, no caso,
nesse modelo, é um administrador da obra. Exato. Cuidam da obra em todos os aspectos. Todos os aspectos. Desde o da fundação até o final. Porque são processos, né? Alvenaria é uma coisa, tem a parte de carpintaria, é outro grupo que trabalha, não é assim? Sim. E vai, né? A parte a gente fala de acabamento, que é aquela finalização da obra, é outra equipe também, não é? Outra equipe. Aí Outra vocês equipe vão sempre composta fazer- por vários profissionais diferentes também. Dentro do acabamento tem. Aí cada processo desses faz a cotação, tudo direitinho, passa para o cliente. Isso. Mesmo processo feito com Mas material também, não Olha só aí, de prestador. material. Com material também. E o interessante é que a gente não começa a obra hoje sem orçamento, sem o cliente sentar com a gente aqui, tem uma televisão, a gente mostra para ele passo a passo no orçamento todo detalhado, então ele já entra sabendo o que ele vai desembolsar. Às vezes ele tem um investimento muito importante que ele recebe ali mensalmente os juros, né, de rendimento mesmo. E é muito importante ele saber o que ele vai também retirar mensalmente. Aí tem todo o cronograma físico-financeiro do que ele vai gastar mensalmente, né, em obra. E aí o interessante da gestão é que também mensalmente a gente tem algumas reuniões em que a gente mostra o que ele gastou, o que era projetado para gastar e o que falta para ele gastar ainda. Então, se ele tem alguma economia ali durante o processo, aí às vezes entra naquela situação que a gente estava comentando. Ele começa a pensar numa piscina maior. Porque Acontece? acontece. Você tem uma economia? Acontece. A Verts acontece. Sério? Acontece. Porque eu já ia... Olha, engraçado você falar da economia, porque eu já ia fazer uma pergunta assim, ó. Eu ia falar assim, ó, Breno, Lucas, nós projetamos gastar 200 mil e terminamos a obra gastando 280 mil. Acontece muito isso, né? Também acontece. Acontece? Sem dúvida. Já passaram por isso? Assim, já aconteceu com vocês? Cara, nesses tempos que nós construímos a Verts aí, nós acertamos bem nos orçamentos. Com a Verts a gente não teve ainda esse tipo de problema. Mas não vou assim falar que é tudo mil maravilhas, não, que acontece. E sem dúvida acontece. Mas na maioria das vezes, isso acontece quando foge um pouco do projeto. Quando foge do projeto. Quando foge do projeto. Exatamente. Porque isso assim, estou partindo do pressuposto que foi feito um orçamento de fato, né? Porque na maioria das vezes também as pessoas nem fazem orçamento e tem um número na cabeça que o vizinho dele falou, que o primo dele falou, que o tio dele falou. Aí a pessoa fala para ele assim: minha casa eu fiz com R$2.000 o metro quadrado, com 3 mil. Aí ele vai e guarda lá, 3 mil por metro quadrado. Tá, eu fiz uma casa de 200, vai custar 600 mil. Ele guardou isso. Só que a casa dele tem um muro de arrimo, né, uma contenção gigantesca, tem uma piscina maior, tem, enfim, N variações ali dentro daquele mesmo 200 metros quadrados. Diferente o solo. Diferente o solo, a fundação mudou. E aí a pessoa grava um número e nem faz orçamento. Agora, partindo do pressuposto que a pessoa tem um orçamento e esse orçamento estourou, de duas uma, ou errou no levantamento mesmo do quantitativo do orçamento, ou mudou a especificação. Então, assim, vou falar um exemplo aqui que o Lucas sempre bate muito nessa tecla com os clientes, né, Lucas? Porcelanato, piso e porcelanato. Existe piso e porcelanato hoje de R$50 o metro quadrado, até R$30 o metro quadrado tem. Mas tem também, na casa da Virgínia, tem pedra de R$700, R$800 o metro quadrado. Ou até mais, 2.000, dependendo da pedra. 1 metro quadrado é R$2.000. Então, assim, se você faz um orçamento prevendo R$40 por metro quadrado de piso de porcelanato, e você, na hora de fechar lá, o cliente fechou, ele quer um de 100, você já estourou R$60 por metro quadrado. Isso é muito importante. Porque E eu tô falando do piso, que é um Exatamente. insumo da obra, é um item. nessa primeira apresentação que eu comentei com você do orçamento detalhado, lá já está a especificação do piso previsto em projeto. É um piso... Está previsto R$40 no metro quadrado e o tamanho do piso. Se o cliente, no decorrer da obra, ele escolher um piso maior, dentro da nossa planilha de gestão, isso já vai estar acusando lá um estouro de orçamento, né? Digamos assim, um estouro de orçamento, e o motivo desse estouro, que foi uma escolha fora do padronizado. Está tudo especificado Exatamente. lá. A gente Então, procura... às vezes, vamos supor, às vezes tem um estouro naquela etapa de orçamento, mas a culpa nem foi nossa, foi uma escolha diferente Escolha do cliente. da inicial. Combinado, E entendeu? acontece muito, né? O cliente, Acontece. no meio do decorrer da obra, ele quer mudar a cor do piso. Ele Quer mudar, com certeza. Ele quer mudar Ele vê um... o revestimento da cozinha, não é assim? O banheiro. É o sonho, né? Assim, eu costumo falar isso. Assim, eu acho que é o sonho de
consumo do cara ali realmente ter aquela casa planejada, que ele já imagina fazendo um churrasco, recebendo amigos e tudo ele mais. imagina isso. Então, assim, a gente tem que respeitar as alterações que ele quer fazer, tem que se colocar no lugar do cliente e ter essa empatia, essa sensibilidade desse sonho que ele está construindo. Mas essa flexibilidade, ela acontece, ela é natural. É Você natural. tá com um projeto em andamento, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo. É normal isso acontecer, não são engessados também, né? Normal. Com certeza. Só, claro que vai especificar todas as mudanças ali, até para o cliente depois não tomar um susto. Prós Mas e como contras. assim? Né? Como que gastei tanto eu isso a gastei mais? tanto, era para ter gastado tanto. Falei, mas porque o senhor mudou aqui, aqui, aqui. Exatamente. E a questão só para concluir, essa de administrativa, como que é? Modo de administração. Modo de administração. Em empreita, eu fico com a empreita. É muito mais tranquilo aí. Empreita Muito mais tranquilo. você fechou ali, acabou, né? Você Lucas, Breno, constrói minha casa. Eu vou viajar, depois eu volto e pronto. Entendeu? Isso. Tipo, Exatamente. um pouco Você volta só preocupar. para fazer aquele Reels lá que joga a chave e tá pronto. Exatamente. A mágica tá feita. Exatamente. Só para fazer o Reels lá. Passa o primeiro, depois o último. Pronto, é isso aí. Fizemos a mágica. É porque é bem mais tranquilo para o cliente. Mas tem um cliente que quer do outro jeito, né? Ele quer Tem um acompanhar cliente que tudo, gosta. né? Às vezes ele gosta do outro jeito, pelo que você falou, porque ele quer acompanhar tudo de perto, quer participar das decisões. Tem cliente que fala para nós assim: não, eu quero estar no dia a dia ali para eu poder. Eu gosto de obra, eu quero participar, eu quero aprender também. Beleza, vamos participar, a gente te explica tudo, participa desse processo de tomada de decisão e vamos embora. Administração, às vezes, tem isso. Acaba sendo quase que uma assessoria e consultoria ao mesmo tempo. Tudo né? junto, sabe? A administração acaba E sendo para isso. vocês, o que vocês gostam mais? Qual dos dois? Eu falaria empreita, falaria empreita e ainda, mas com uma vírgula, que é perfil de cliente. Porque, assim, às vezes o cliente... Às vezes o cliente ele tem um perfil de que gosta da empreita e tem um cliente que tem um perfil que vai preferir a administração. Ou às vezes é o contrário, mas assim, às vezes o cliente, se a gente vê que um cliente que ele gosta muito de fazer muitas alterações, ele já começa a obra pensando que ele quer aumentar um quarto, que ele quer aumentar um negócio, a empreita não é um bom negócio para ele. Porque sempre que ele quiser aumentar um negócio, a empreita, se lembra que é o serviço fechado? Lembro. Então, sempre que ele quiser aumentar, vai ter um aditivo relativamente alto. Sim. Entendeu? De custo. É importante ele então, participar da obra no outro plano, no Administração. na administração, porque ele vai sentir todas as mudanças Todas que as ele mudanças. provocou ali. Né? Exatamente. Ele sente todas as mudanças. Então, a administração ela é mais flexível a mudanças no decorrer da obra. Empreita é engessado a mudanças no decorrer da obra. Geralmente, obras estatais, obras do Estado, da Prefeitura, são empreitas. Geralmente são empreitas. Empresas São globais, empresas né? globais. Empresa de material e mão de obra fechado, tudo. Você botou um valor, tem que entregar pronto por aquele valor. Que é o que você gosta. É o que eu gosto. Aí, hoje a gente tem duas obras. Eu tô rindo porque não entrega o mesmo valor, né? No Estado tem essa vírgula aí, né? Mas... Vamos colocar aqui. No Estado, no governo, não entrega o mesmo valor. Mas assim, o interessante da empreita também, que é um fator, e principalmente a global, que ela tem um memorial descritivo de marcas de material. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo de material hidráulico. Aí, às vezes, o cliente fala, eu quero que utilize na minha obra só Tigre, Amanco ou Crona, por exemplo. Então, esse memorial descritivo vai estar atrelado a isso. Eu vou poder comprar materiais só dessas 3 linhas. Tem tudo isso também. Tem um memorial descritivo, por exemplo, a gente tem 2 obras hoje nossas que estão rodando em empreita global. Uma corporativa, que está iniciando agora, e outra residencial. E tem todo esse detalhamento de projeto, com marca de carpete, marca de piso vinílico, marca de tinta. E tem isso mesmo? Por exemplo, Tigre, Amanco, são os melhores? São mesmo? Hoje tem muita linha classe A ali que o mercado expandiu muito, né? Hoje tem. O Breno sabe até falar mais que eu, mas tem
Se tem umas 3 marcas que ninguém nunca ouviu falar na Ixi, tem vida. muito. E boas, assim. Tem. Parelhar. Tigre não mais é só PVC. marca, assim, tipo... Cara, não, realmente É é boa melhor mesmo. mesmo. É melhor mesmo. Tigre, Amanca e Cronos são as principais que o Lucas falou e tem mais um monte, né? Plastilite, Plastubos, um monte. Mas mais PVC, tem várias. E aí, Mais PVC é bom? bom, classe A, inclusive a fábrica é aqui perto. É. A fábrica, se eu não estiver enganado, é ali. Na região, Sítio Recreio ali, atrás do Ceasa. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, tem muitas marcas também. Aí Propaganda para mais... Pois vamos patrocinar aí, né? Aqui, ó, mais PVC. Toda a gente aqui, ó. Merchan aqui. Exatamente. Vamos patrocinar a gente aí, ó. Eu vou fornecer um... Me ajuda aí, Breno. E aí, são marcas que também têm qualidade e o preço é mais econômico, né? Por não ter tanto nome, igual tem essas outras que a gente falou. Então, isso aí também está dentro das empresas globais, sim. As Marca de especificações. cimento, melhor. Ah, Tocantins. o pessoal público Pode falar conhecido. as marcas aqui, não tem problema Tocantins, Goiás, Simpor, Ciplan são as mais famosas. CSN também, não. né? São boas? Sim, Vocês usam elas? usamos. Usamos elas, usamos Nacional também, usamos várias marcas. Argamassa, Quartzolite. Quartzolite, Rejumassa, Fatre. Tem Ixi, várias. tem Nossa, demais. hoje... São muitas, né? Assim, vocês não, Muitas. hoje não tem mais aquele... A gente não é refém mais de uma marca. Não, porque ainda ela é bem, muito né? boa, né? Tendo certificado, Ainda bem, assim, porque- eu acho que assim, tendo certificado de qualidade, né, o selo no Inmetro e tudo mais, eu acho que vale a pena fazer o teste com novas marcas e dar oportunidade para essas marcas entrarem no mercado e às vezes tem um certo custo-benefício ali muito melhor de uma marca que já está mais encorpada, né, que tem mais valor assim, agregado ao nome mesmo, tipo a Quartzolite. Né? É. Vocês já deram a oportunidade, assim, Já. Vocês já colocaram uma marca no mercado, assim? Já. Com o projeto de vocês? Já para a Argamassa, por exemplo, marca Rejumassa, é uma marca regional também, a fábrica fica aqui, se não me engano, fica em Goiânia mesmo, Goiânia para Anápolis. Uma fábrica daqui, regional, produto excelente. A gente não pode deixar de citar. Tem um amigo nosso que também fez faculdade com a gente, tem a empresa dele, ele fundou uma empresa de argamassa, que chama Argamassa Base Sólida. Isso. Mandar um abraço para ele também, um abraço para Vanderlei, né? Manda aí, manda um abraço pra ele. Como que é o nome dele? Vanderlei. Lá de Rondônia. O Vanderlei de Rondônia, tá lá? Não, ele tá lá, ele tá aqui agora, mas ele é Senador de lá. Canedo. Vanderlei, queremos você aqui, tá bom? A agenda é com ele, vamos falar com ele também. Vamos falar. né? Ele fundou Argamassas Base Sólida. Ele fundou uma argamassa. Uma Argamassa marca. normatizou tudo, Que legal, ó. contratou, né, aí os detalhes ele sabe, né, mas ele teve um engenheiro químico envolvido no processo de E vocês, elaboração. vocês colocaram ela nos projetos de vocês? Não, assim, a gente realmente está abrindo essa oportunidade para ele, porque começou abrindo tem agora. pouco tempo e, assim, eu acho que vale a pena. Mas aí, fala aí, a argamassa dele é boa mesmo? Nós não usamos não, mas com certeza porque se ele formou junto com a gente, estudou com a gente, Tem sabe? que ser. E aí, a escola foi a mesma, então com certeza. Então tem produto que de ser. qualidade. Fala assim, não, ele andou com a gente, a argamassa dele é boa. Ele nunca, é um detalhe interessante, ele nunca tinha comentado dessa área, não. Foi algo repentino ali. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É uma pergunta que eu tenho, assim, porque o pessoal que é da parte da engenharia, da empreita, eu quero saber uma coisa de vocês, que sejam sinceros, falem a verdade para mim. Bem, A parte técnica, a parte teórica, tudo vocês sabem fazer. E pôr a mão na massa mesmo, vocês conseguem fazer? Se vocês tiverem que, sei lá, fazer pelo menos para entender o processo, vocês fazem? cara, E já comeu uns pão amassados aí, né? Na época, assim, é porque assim, a gente vivia uma época. Sentar tijolo, fazer massa na enxada, como que é? Não, Vai assim, lá, fala aí. Eu acho que a primeira coisa que você faz no estágio é bater um traço ali de argamassa. Sério? Uai, tem que ser. Não, vocês estão zoando, é Uai, verdade. lá no laboratório, né? no laboratório, lá você bate um traço de argamassa, de concreto. Às vezes você faz o mesmo trabalho com o laboratorista ali de elaborar ali um corpo de prova de concreto para poder medir a resistência. É porque dele, o sabe? pedreiro fala assim, ó, esse engenheiro vem aqui, não sabe nada,
A mão dele é lisa. Deixa eu ver sua mão de vocês aí. Rapaz, olha lisa aí, mesmo, rapaz. Tem uns calinhos. Os calos é só de teclado de computador. Não, é assim... Aí eles falam isso, eu tô Sim, brincando só, mas uma vocês- das formas de medir a qualidade da argamassa, do concreto, realmente é pegar Pegando e sentir a temperatura, a textura, a plasticidade. Vocês pegam? Tem que pegar, com certeza. Tem Pega pra concreto, ver qualidade, né? tem concreto que chega na obra, às vezes a gente até brinca, né? Tem concreto que chega na obra, às vezes está em um certo tempo de aplicação ali, a gente pega nele para ver a temperatura. Se ele estiver quente, ele já está em processo de endurecimento completo ali. Não Não pode ser sabia aplicado. disso. Vai lá de novo, vamos lá. Essa é boa, vai. Olha a dica, pega a dica, gente. Isso é importante. Às vezes o concreto chega na obra, ele está lacrado, mas ele já está com a temperatura alta. Temperatura? Temperatura. Você põe a mão nele, no concreto. Põe a mão nele. E até uma das formas que às vezes os laboratoristas É o veem... concreto pronto já. Concreto pronto. Ele já É o que usinado. chega no caminhão ali. Usinado. Às vezes Aí ele você está com a põe- temperatura alta, ele já pode estar em processo de endurecimento já. Então, Isso é bom ou ruim? ruim. Ruim. Ruim porque ele tem que ser aplicado no estado dele flácido ali, né? Fluido mesmo. E aí depois que ele está na estrutura que ele começa o seu processo de endurecimento ali após 3 horas e meia E o que, de aplicação. e o que vocês fazem quando acontece isso? Ou recusa o material, né? Que geralmente é o mais comum, ou toma uma decisão em conjunto com a concreteira para ela poder assumir essa responsabilidade de aplicar algum aditivo nesse concreto, né? Que é um aditivo que a gente chama de retardador de pega. Ele vai Demorar mais para ele endurecer. vai fazer com que retarde esse processo de endurecimento. Então, são soluções ali que dentro da logística são decisões rápidas, precisam ser tomadas naquele momento, que senão pode ter um prejuízo alto ali tanto para o cliente ou para a empresa que está fornecendo o material. Então, é muito importante esse acompanhamento no dia, sabe? E é muito importante essa parte técnica mesmo que vocês estão falando. Eu não sabia dessa questão do concreto, da temperatura do concreto e tudo mais. É bem interessante isso. Demais. Concretagens maiores, de fundações de prédio, geralmente, que tem um volume de concreto muito grande, a própria reação do concreto de endurecer é uma reação que ele libera energia. Então, ao liberar energia, ele vai ficando quente. Por isso que ele fica quente, né? Porque ele vai endurecendo e vai ficando quente. Então, quando você coloca muito concreto junto, de uma vez só, bloco de fundação gigante de um prédio, esse bloco ele começa a ficar muito quente. Isso também não é benéfico. Então, tem muitas concretagens de prédio que é feito com um caminhão de gelo do lado. Ah, Que aí o cara vai... sério? Sim, sim. Você pega o saco de gelo mesmo, em vez de você botar ali na caixa térmica e tomar uma cerveja, não, você joga dentro do caminhão e aplica concreto com gelo. Pro gelo ir controlando a temperatura do concreto dentro dentro da estrutura. Se o concreto secar rápido demais, ele vai passar por um processo de fissuração, então ele vai abrir mini trincas, mini fissuras ali que pode futuramente comprometer o aço lá dentro, facilitar a corrosão do aço e a estrutura perde qualidade. Você falou, se o concreto secar rápido demais, não pode secar rápido. Não pode secar rápido. Tem que demorar. Tem que demorar. Ele tem que secar com um processo de cura, né? Então, Se ele secar rápido, ele vai trincar. ele vai trincar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta do engenheiro, eu já te falei. Zero Pode falar. conhecimento. Quando a gente faz uma calçada da casa da gente mesmo ali, o pessoal costuma colocar... A primeira coisa que ele coloca é um plástico embaixo, A lona, né? a lona. Depois vem o ferro, né? A As malhazinha. ferragens e depois vem o concreto. A lona é para a água não perder a água, ele demorar a secar? Muito boa pergunta, né? E aí? Exatamente isso, sabe? Assim, concreto perdeu água, quer dizer que ele está secando, né? Ele está perdendo a água da composição dele, ele está ficando cada vez mais seco. Então, a tendência ali, principalmente no sol aqui de Goiás, sol de agosto, julho, Rápido. perde água muito rápido. Então, assim, tem gente que coloca a lona por baixo, que, assim, no nosso caso, a gente faz esse trabalho de colocar a lona por baixo para não descer que essa água ela percole pelo solo, O chão infiltre, chupa ela, né? O chão chupa por chupa, completo. exatamente.
E o sol em cima acaba desidratando muito o concreto também. Então, às vezes, após a aplicação, é importante você estar cobrindo o concreto para ele não perder água por evaporação também. Cobre também para não perder, para não evaporar. Exatamente. E sempre manter ele bem encharcado mesmo, bem encharcado. No dia seguinte, ali após as primeiras horas de endurecimento, já tem que fazer uma molhagem. No dia seguinte é manter ele encharcado, sempre estar bem enlonado para não estar perdendo água constantemente, né? Uau, muito conhecimento aqui, gente. Muito mesmo, muito conhecimento. Que legal. Parte técnica. Eu sempre tive essa dúvida com relação à lona, né? Coloca embaixo. Eu pensava, será que é para água não ir embora? Será que é para poder... E é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui sobre a Vertus Engenharia e sobre todo o processo de vocês. Como que está a questão de tecnologia? A gente vê que a cada dia que passa avança mais, né? Está avançando muito a questão de tecnologia Bastante. nas obras, né? A gente vê que está bem diferente, assim, os maquinários, o pedreiro hoje, o canteiro de obra hoje, ele é, vou dizer aqui entre aspas, ele é mais leve do que antigamente. Sim. Assim, né? Por isso que evolui rápido e termina rápido também. Como que está essa Já tem robô da Tesla, né? Fazendo reboco, Tem? já viu? Pois é, aqueles robôs que coloca na parede e faz reboco. Vai fazendo reboco. E funciona? Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Cara, eu acho que funciona sim. É? Eu nunca trabalhei com uma coisa disso aí, mas funciona. O robô, né? Deve funcionar. Mas assim, cara, inclusive no Brasil, isso ainda anda mais lento, né? Ah, aqui tudo é lento. Lento e... Eu não sei se... Mas assim, Se a bom, cultura ruim. começou a abraçar novas tecnologias. Infelizmente, hoje, assim, a gente é bem realista. A gente vive de obras e tudo mais. Então, assim, se a gente, muitas das vezes, sair do convencional, a gente perde cliente. tem vezes que o cliente prefere o convencional Prefere por risco, por saber que dá certo. Entendi. Então, assim, É a zona de conforto. Meu avô, meu zona pai, de segurança. meu tio construiu tudo assim, por que eu vou mudar? Eu vou fazer do jeito que eu sei que dá certo. exatamente. O que seria fora do convencional? Hoje já acontece muito há um tempo, só que assim no âmbito residencial, muitas das vezes o cliente ali não entende, né? Que no caso hoje a gente tem estrutura metálica juntamente com drywall, né? Que são construções a seco que reduz bastante o entulho, são prazos de execução muito muito rápidos mesmo. Então O assim, drywall mesmo ainda não pegou, né? No mercado residencial não, né? Comercial até que sim. O Comercial bastante, sim, mas verdade. residencial não. E assim, acho que residencial, o drywall, por exemplo, que é uma tecnologia muito boa, muito rápida de fazer, você faz muita parede de drywall em um dia, Rápido. muito mais rápido. E as pessoas não acho saem que daquela alivia- daquela O que bolha. acontece, né? No caso do drywall, eu acho muito que é o toque-toque. A pessoa não quer o toque-toque na casa dela, que você bater na parede e fazer toque. Esse é drywall. Esse aqui é drywall. isso. A pessoa na casa não quer o toque-toque. Eu acho que mas é se isso. você coloca aquelas espumas, né, que são as espumas térmicas, Ajuda bastante. já muda, não já muda? muda bastante. Aí entra talvez no custo. O drywall é um pouco mais caro do que a Fica mais alvenaria. caro que a alvenaria? Um pouquinho, muito pouco. Olha aí, ó, é mito? Eu pensava que não. Imaginava que o drywall era mais barato. Um pouquinho mais caro, sim. Mas ele é mais rápido. Bem mais rápido. Pois E aí, é. e aí, quando você coloca na balança, às vezes você fazer mais rápido sai mais barato que você demorar mais tempo. Então, São Quanto é drywall? Tem uma outra estratégias coisa, por exemplo. para reduzir o prazo também de obra, Pois é, né? ué. Às vezes o cliente, também. não, eu tô dando um prazo de 6 meses para fazer a obra dele, ele quer que eu faça em 4. Não, então vamos mudar as fazer paredes em drywall. São opções. Entendeu? Outra tecnologia aí que é intermediária, vamos dizer assim, né? Que não chega a ser um drywall, mas existe hoje a argamassa. Argamassa que ela vem na bisnaga. Sei, já vi. Já Vi viu? um vídeo assim. Argamassa polimérica. Então, ao invés Você vai assentar o tijolo. do pedreiro rodar lá na betoneira, traço de argamassa, o servente tem que carregar. Então, areia, ou o tamanho, tanto de espaço que ocupa a areia no canteiro de obras. Cimento ocupa muito espaço. Com Então, o certeza. carrinho de mão, o servente para ficar levando a massa e tal. Então, hoje existe a argamassa polimérica que vem na bisnaguinha. Uma caixa de argamassa polimérica você faz um pavimento todo de uma casa
e ela ocupa um pedacinho do seu container. Aí ele aplica igual com Ele aplica igual fazer peta. Creme cheese, ele vai fazendo igual fazer peta ali. Igualzinho. Ele aplica ali e cola mesmo, assim. Cola. É incrível. A gente fez um experimento nessa obra da Aldeia do Vale para mostrar para o cliente. Acho que o grande problema são os mitos, né? Porque aí fica naquela questão do convencional, que é o que sempre vem sendo feito. Mas a gente fez um teste nessa casa da Aldeia do Vale de colar um tijolo no outro lateralmente, não por cima. Uhum. E colocou um profissional para subir nesse tijolo. No dia né? seguinte, depois de seco. O tijolo não saiu. O cara em cima do tijolo. Em cima do tijolo mesmo, sabe? Acaba sendo mais seguro, então, que a alvenaria, porque a alvenaria ele sai. No dia, depois que secar, se o cara subir, quebra. Quebra. É porque o prazo de cura também da argamassa, a resistência dela também, ela demora um pouquinho ali durante o tempo, né? Para ela poder atingir a resistência ideal. Mas ela é diferente eu posso, se estiver enganado, vocês podem me corrigir. Ela esse produto... É polimérica. É a polimérica? Argamassa polimérica. A argamassa polimérica, ela é diferente do cimento porque ela é uma cola. Não é? Ela é uma cola e ela tem vários componentes químicos nela que fazem ela secar mais rápido, colar mais rápido e dar mais resistência. Diferente da argamassa tradicional, só de areia e cimento, né? Eu acho que é os mitos. Vocês falaram certo. Os mitos do brasileiro. É o goiano ou é o brasileiro? Vocês acham que o Brasil todo? É o Brasil todo. É o Brasil todo. É o mito, assim, o drywall. Vamos falar aqui. Vergalhão em fibra, já ouviu? Em fibra? Vergalhão em fibra. Não. Fibra de vidro. Vergalhão em fibra de vidro. Você mesmo? Aquela fibra de vidro que usa para fazer esculturas, assim, é a mesma? A mesma. Vergalhão em fibra de vidro. Aí, assim, está fazendo vergalhão de fibra de vidro? Tem vergalhão de fibra de vidro com a resistência à tração. Aí eu estou entrando na técnica, né? Pode entrar. Resistência à tração, que é segurar... Tem tração e compressão, né? Compressão é você apertar, a tração é você esticar. Certo. Basicamente é isso. Então, a resistência a esticar, vamos dizer assim, do vergalhão de fibra é a mesma resistência do aço. A fibra não tem a resistência à compressão. Então, assim... Você poderia utilizar vergalhão de fibra na sua obra onde você tem só tração? Poderia. Só tração. E a fibra é mais barata do que o aço. Por que não usa? Aí tem outros deslindes, né? Que a fibra não pode dobrar igual o aço. Mas, assim, pontos prós e contras. É uma tecnologia também pouco difundida. Que tem fábricas próximas. Tem também... Mas tem gente usando, porque tem fábrica. Tem gente Aquelas usando. malhas... Malha é campeão de usar fibra. Famoso. Malha em calçada. A malhinha de calçada que você falou, se comprar malha de fibra de vidro vai ser mais barato. Porque na calçada ela só trabalha tração. A calçada só pode, entre aspas, esticar. Então a fibra de vidro é uma opção boa. Em vez de usar o ferro. Usa a malha... Olha aí. De vidro. Tem... E você que está acompanhando a gente aqui, você está usando essas tecnologias na sua obra? Se estiver usando, comenta aqui. Comenta aqui para a gente saber. Eu quero saber se você está usando ou não. Você não sabia também, igual eu estou aqui bobo, né? Tanta tecnologia. Coloca aí também, fala que você também não sabia. Essa da fibra de vidro na calçada é legal, eu não sabia legal, disso. É legal. Não, tem outras tecnologias. A gente comentou das trincas aqui. Hoje tem fibra de polipropileno também. Parece uma bucha, assim, cheia de cabelo. A gente acaba aplicando também em argamassa, em concreto, justamente para reter essas retrações e até eliminar, por exemplo, no caso da calçada. Certo. Dependendo da quantidade de fibra de polipropileno que você adiciona ali naquele concreto, você pode eliminar o aço da calçada. Então, assim, não precisa usar o aço. Não precisa. Hoje tem uma série de tecnologias que hoje você não consegue... precisa. Pode terminar, desculpa. Uma série de tecnologias que você pode levantar prós e contras de cada um e levar para o cliente, que é o que a gente faz muito também, né? Dentro do processo que a gente fala, fechou obra com a gente, você vai ter uma assessoria, uma consultoria a todo tempo. Às vezes ele vê um vídeo lá no YouTube ou no explorar ali do Instagram, que vai aparecendo um monte de coisa, e ele manda para a gente e fala assim, o que você acha disso? Aí a gente faz um pró e contra ali para ele, de 3 possibilidades de execução para ele, com custo, o que isso vai gerar de consequência e tudo mais, para a gente seguir, entendeu? Basicamente isso. Me ensina aí de novo, deixa eu entender como que é a fibra de vidro, compressão. Ela tem resistência à tração. Tração o quê? A tração por exemplo, se é uma coisa que tem resistência à tração, ela tem resistência para esticar.
estica bem. Quer dizer, não é que estica bem. É que ela tem resistência. Ela não vai rachar. Ela não vai. Vamos pensar aqui, a corda. Um cabo de aço. Cabo de aço, se você puxar ele de um lado e do outro, você não consegue partir ele ao meio. Certo. Ele tem uma resistência à tração Ele muito tem grande. resistência à tração, cabo de Se aço. você pegar o cabo de aço, as duas pontas dele e fizer isso aqui com ele, o que acontece? Ele dobra, ele flamba, Então, um cabo de aço não tem resistência nenhuma à tração. Porque o cabo de aço é um conglomerado de... Agora, o vergalhão de aço é diferente, né? O vergalhão de aço ele é uma barra única ali. Esse é o vergalhão de vidro. Fibra de vidro. De fibra de vidro. É amarelado. Ele parece um ferro, um vergalhão. Demais. Ferro enferrujado, né? Tipo, Ele parece. já... Será que dá pra pegar aqui? Aqui não dá, não. Deixa eu abrir. Depois você coloca? Coloca uma imagem, né? Tá, então vamos lá. De novo, só para poder eu entender. Esse vergalhão de fibra de vidro, Resistência à tração, resistência à tração. E a resistência à tração tão boa quanto a do vergalhão de aço. Tão boa quanto a do de aço. Só que ele não tem resistência à compressão. Resistência à compressão ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Resumindo, se ele for apertado, ele vai quebrar. Agora, se ele for puxado, esticado, ele tem muita resistência. Ele não vai deformar tanto. Vai. Cara, é muita tecnologia. Interessante. Tá bem diferente, assim. Hoje já evoluiu bastante e as pessoas continuam ainda atrás. Né? E se você for usar essas tecnologias, também acaba ficando mais barato? Ou fica mais caro uma obra? Cara, aí que tá, Acho né? que pega aí. Pega aí também. Em alguns casos fica mais barato, sim. Em outros casos fica um pouco mais caro, mas na maioria das vezes fica mais caro, mas o benefício é maior. Sim. Sabe? Então, por exemplo, tratando agora de outro tema, mas dentro da construção civil, impermeabilização. Que Esse aí é um tema. Esse aí é um tema que, assim, muita gente tem problema com impermeabilização, não sabe resolver, não sabe como que faz. Impermeabilização de laje, por exemplo, existem produtos hoje que são mais caros um pouco, mas o benefício dele e a durabilidade dele é maior. Então, às vezes, a pessoa quer pagar ali um mais econômico, mais barato, então ela esquece da durabilidade. Se ela for dividir isso no tempo, acaba saindo mais barato. Mas... E também a forma de manutenção é muito importante, né? Porque assim, a gente tem processo de impermeabilização, que a forma de manutenção é simplesmente retirar e fazer de novo. E tem sistemas em que você consegue fazer um remendo ali, um reforço, só naquele localizado, que o custo é muito mais em conta. Você pensa, se tiver que refazer a impermeabilização de uma laje por completo ali, de 200 metros quadrados. Ou você quer fazer ali só um remendo na região de 1 metro. Então, assim, são coisas que a gente leva também dentro da análise de prós e contras para a decisão ser tomada. Às vezes, assim, tá dando uma diferença, tá mais caro, o sistema que a gente consegue ter uma manutenção localizada tá mais caro. Mas se você tiver que substituir toda a laje, a impermeabilização da laje do sistema que é mais barato, entendeu? Aí é que pega a diferença de custo também, né? Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui agora. Pode rir de mim, não tem problema. Aquela tinta, vamos falar de tinta. Emborrachada? Aquela tinta emborrachada. Funciona mesmo aquilo lá? Como que é? Cara, funciona, viu? Funciona? Funciona. Claro que tem que seguir especificação. A gente sempre bate nessa tecla. A galera gosta muito de abrir o tambor e começar a rolar, né? Não nem lê lá que fala que não pode diluir, ou então que diluir 20%, diluir 30%. Cada um é diferente. Cada marca é diferente. Cada marca é diferente. Aí, assim, também não vou falar, não, funciona para todas as marcas. Aí também não, tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas funciona. Mas também não é mágica, não é? Você vai pegar uma parede toda embolorada de fungo e botar uma tinta emborrachada e... Tem que preparar a parede, resolveu. né? Tem que preparar a parede e... Nossa, essa palavra que você usou aí é tudo na impermeabilização, por exemplo. Preparação do substrato, que é a preparação da camada que vai receber a impermeabilização. Isso é importantíssimo. Eu sempre tive essa dúvida, assim, porque eu via muito na internet os vídeos e O cara tal. vai lá, aí depois joga água, a água fica lá assim, né? Isso, Mas E funciona. aí eu pensava assim, será que isso funciona mesmo? Parece que é.
Então funciona mesmo, só que tem que preparar a parede. Preparar a parede bem, limpar bem e tal, é bem... O pessoal geralmente usa essa tinta só depois que pipocou. Depois já deu problema. Aí tem que pôr antes mesmo. Se você construiu, já tá com essa tinta, né? A gente também já executou algumas saunas. A tinta Saunas? do teto da sauna, tem gente que gosta de revestir o teto da sauna com alguma cerâmica, algum porcelanato e tudo mais, mas tem tintas especiais de alta temperatura e essa tinta ela tem essa capacidade. Ela é antibactericida e uma tinta emborrachada que ela tem uma impermeabilização também, que suporta altas temperaturas. Então, Legal. para cada ambiente você tem uma tecnologia diferente, uma especificação diferente, você tem que estar seguindo para garantir qualidade ali a longo prazo, né? Fala outra pergunta boba, vamos lá. Aquela tinta que usa em concessionária, no chão, é uma tinta, não é? Tinta epóxi. Isso, tinta epóxi. Tinta epóxi em concessionária, em estacionamento, usa demais. Em quadra usa muito. Quadra usa aquela lá, então. Usa muito. Pode usar. Em quadra de cimento usa tinta piso mesmo, mas em outras quadras usa a tinta epóxi. É uma tinta um pouco mais cara, né? Mas ela tem muito mais durabilidade, tem muito mais pigmentação, tem muito mais química nela também. É uma tinta que foi inventada depois da tinta acrílica tradicional e traz mais tecnologia. A tinta, se você pintar uma tinta de estacionamento que passa carro todo dia, o pneu do carro está sujo. O chão do estacionamento ninguém limpa. Ele é sujo naturalmente. Então, se qualquer tinta que você colocar ali, ela com o tempo ela vai com a abrasão que sofre todo dia ali, vai apagar muito rápido. A tinta epóxi tem muito mais resistência do que qualquer outra tinta. Então, por isso que ela é feita para estacionamento, carro, piso, geralmente. Especificamente. Quadra, então o cara vai pisar lá, aquela demarcação vai demorar a sumir. Então, E demora mesmo. Bom, o papo tá bom, eu vou ter que fazer a parte 2. Tem que gravar outro dia de novo. Depois, curiosidades, né? Já vou deixar aqui, então, um convite, vocês retornarem, a gente fazer a parte 2. Pode ser, Dado? Pode ser, Elídio? Pode ser? Né? Fazer a parte 2, então. Mas antes da gente encerrar, eu quero fazer outras perguntas aqui para vocês responderem para mim, assim, no debate pronto. Vamos lá, falem a verdade para mim. Quando foi o maior problema que vocês tiveram aí nessa jornada de vocês? Fala o seu que eu falo o meu. O seu não, né? Todos foram nossos. Mas assim, o que você achou? Eu tenho um que é uma bucha, viu? Não sei se o Lucas vai pensar o mesmo, mas... Não, assim, eu acredito que o maior desafio, eu até respondi essa pergunta, para minha madrinha, que é psicóloga, ela estava fazendo um mapeamento da área. Você viu que o problema foi pesado, que ele teve que conversar com a psicóloga. Você viu que foi duro. Não, ela estava fazendo um mapeamento de área profissional desse paciente dela, né? E ela me fez essa pergunta para eu poder estar passando para ele entender qual que foi o meu maior desafio, né? Acho que a gente sai da faculdade ali muito imaturo comercialmente, não entende a dinâmica de mercado. Então, acho que assim, o meu maior perrengue assim, foi essa parte de perder ali o gesso do corpo mesmo, estava muito engessado na parte técnica e entrar nessa dinâmica de mercado, entendendo o mercado, entendendo que aquele cliente que eu estou recebendo ali, às vezes eu não posso ofertar o B, o C e o D para ele, porque eu sei que isso não vai fazer diferença. Ele vai ficar, talvez, com medo daquela situação e vai sumir. Então, assim, essa leitura, essa sensibilidade com o cliente foi, para mim, o maior desafio. O maior desafio no início. O mercado é uma selva, né? É uma selva. Então, não, assim, e a gente, a gente engenheiro, a gente é muito metódico, muito racional, a gente não é tão emocional. Então, às vezes, a gente... a forma de conversar é diferente, a gente não tem tanta sabe, vê muito... a gente é muito direto, sabe? A dinâmica, né? De conversar, de cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa entende de uma maneira diferente. Então, às vezes, um cliente tem alguma coisa, uma vontade que ele quer e tal. Aí a gente, às vezes, é muito direto com o cliente, às vezes pode, né, machucar alguma coisa ali, porque a gente é muito direto, muito franco, rápido demais ali, assim. Mas hoje também tá todo mundo muito sensível. Às vezes a gente talvez... gostoso, né?
perde um negócio por não saber oferecer o produto certo. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto. E essa dinâmica que a gente conversou aqui de administração e empreita é o principal ponto. Você está fechando um negócio ideal para esse Você cliente. tem que entender o que o cliente Exatamente. quer. Né? Que nem ele sabe. Exatamente. O cliente não sabe também, né? O que ele Não quer. sabe. Às vezes ele Aí você chega tem na que gente... fazer a leitura dele. Exatamente. Tem cliente que chega na gente com a proposta, com a ideia de fazer uma reforma e ele sai comprando um lote e construindo uma casa nova. Então, assim, é porque assim, às vezes entra numa situação tão complicada, tão minuciosa que a solução talvez, pelo tanto de coisas que estão incorporando no projeto, é colocar no chão e começar do zero. Breno, e aí? Qual que é a bucha? Ué, eu achei que... Quando você perguntou, eu achei que era relacionado à obra, né? Dia a dia da obra. Eu também. Aí o Lucas falou aí da parte Você que é o diretor pessoal. Não, eu quero a bucha agora. A bucha, cara. Fiquei curioso. Teve um cliente nosso, ele tinha o quarto dele era bem grande, sabe? Bem grande o quarto dele. E aí ele pediu simplesmente pra gente tirar o pilar que ficava no meio do quarto, assim. No meio. Porque o quarto dele era um quarto relativamente quadrado, menos 7x7. E aí tinha um banheiro, o banheiro grande, que tinha uma banheira dentro do banheiro. E aí o banheiro ficava no canto do quadrado, vamos pensar assim. E aí no canto do quadrado tinha um pilar. Então o pilar ficava no meio do quarto. E aí o cliente quis tirar esse banheiro desse lugar e quis colocar num outro lugar. Ele, agora que eu tirei esse banheiro aqui, eu quero tirar esse pilar aqui do meio, porque senão fica um pilar no meio do quarto. Meu Deus. A parede você tira, né? Mas o pilar, que é de estrutura de concreto mesmo, faz parte da estrutura da casa. Não tem como mudar. Não tem. Entre aspas, né? Aí a gente falou, ela perguntou, tem como tirar? Tem como? Tem. Mas, assim, tem deslindes, né? Aí a gente teve que ir atrás de um parceiro nosso, projetista estrutural, que ele é especificado, foca nisso, foca na parte de projeto estrutural. E aí, para tirar esse um pilar, foi preciso criar 4. E aí criou 4 em locais que já tinha parede, né? Para não atrapalhar a área do quarto, teve que criar 4 pilares e fazer as vigas ali para poder suportar aquela área grandona, aquele vão grandão, sem pilar. Então essa bucha aí atrasou, assim, a obra estava andando todinha e só o quarto dela lá, o quarto do cliente parado lá, porque estava esperando o projeto ficar pronto. E a casa já estava com parede subindo e a fundação parada lá, esperando o projeto sair. No dia que saiu, a gente fez acontecer. E tiramos o pilar lá. Aí a gente costuma falar que tem jeito para tudo. Mas você não tem pra morte. Pra morte não tem. Mas você precisa estar preparado financeiramente. Tem que estar preparado financeiro. Vai ter custo, né? Exatamente. Eu vou falar aqui um negócio aqui. Depois você pesquisa o MASP, né? Que é o Museu de Artes lá de São Paulo. É um prédio... O Breno é cultura, né? Já reparou. É um prédio gigantesco que ele tem 4 pilares. 4 pilares. E o prédio todinho, o pilar está aqui fora do prédio. Os pilares sustentam o prédio como se fosse de cabeça para baixo. Então, assim, tem jeito para fazer um prédio desse tamanho de 4 pilares? Tem, mas é o custo, né? Tem o seu custo. A obra, Então, tudo tem um custo. Bom, gente, agora para a gente encerrar, então, para você, o que você considera a sua maior vitória, a sua maior conquista? O que você tira dessa jornada toda aí como ensinamento? O que você aprendeu com tudo isso? Fica à vontade. A Lucas fala primeiro aí, que eu vou pensar um pouquinho aqui. Rapaz, agora foi uma pergunta... Faca Tramontina. Foi. Cara, mas eu acho que faz... Eu aprendi muita coisa já com vocês. Agora eu quero saber o que vocês aprenderam com vocês. Cara, uma coisa que o Lucas falou agorinha que eu acho que realmente foi um aprendizado muito grande. A gente ser flexível, ser maleável, conseguir traçar perfis de pessoas para poder fazer os negócios darem certo. Sabe? A partir do momento que você é um cara engessado demais, que você... eu trabalho só com gente assim, então eu quero fazer só se for assim. Acho que a pessoa que pensa dessa forma, ela tá fadada a ficar num nicho, ela tá limitada. Agora, a pessoa que consegue se adaptar, ela consegue se adaptar a determinados tipos de pessoas, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa...
E uma pessoa que prefere a empreita, a pessoa que prefere... Se você está capaz de se adaptar ali ao mercado e ao meio que você vive, acho que você tem muito mais facilidade de crescer. Isso era uma coisa que no nosso começo a gente não tinha essa expertise, né, de se adaptar. Não, vamos fazer só assim. A partir do momento que você fala assim, cara, isso aqui está me limitando. Então, acho que esse foi o maior aprendizado, sabe? Saber adaptar, saber ler o momento, saber ler as pessoas para você não deixar que isso, né, que assim, esse engessamento de ideias e de personalidade Limite, atrapalhe o seu crescimento pessoal e profissional. Exatamente. Eu também vou entrar em outra área também, que eu acho que assim, a faculdade uma das coisas que eu acho que ela mais ensinou para nós, assim, de forma geral, foi a questão da perseverança. É um curso muito pesado e eu acho que é importante ser pesado mesmo, porque o desafio pós-faculdade também, ele acaba sendo muito pesado. Então, a gente passou por situações que a gente teve que aguentar a onda ali mesmo e pensar assim, nossa, será que o dia de amanhã vai ser do mesmo jeito? E aquela fé ali de que as coisas iam melhorar e cada dia mais tem melhorado, né? A gente hoje tem a tranquilidade de que a gente faz a coisa certa. A gente veio aqui e soltou esse monte de conhecimento, de vários tipos de tecnologias e tudo mais. Não foi à toa, foi porque a gente realmente teve um certo sofrimento ali no mercado, mas a gente perseverou. E eu acho que é o que a gente também espera aí para o futuro, é manter esse ritmo, sabe? A gente tá bem satisfeito. Nosso faturamento também tem aumentado, acho que é consequência do nosso trabalho. Então, eu acho que a perseverança, acho que ela tem sido importante na nossa jornada também. Foi muita noite virada, né? Estudando para a prova. Nossa Senhora. Quando vocês querem chegar daqui 10 anos? Rapaz, pergunta boa, hein? Daqui 10 Mas, anos, assim, a gente... você vai olhar para você e vai falar assim, eu quero estar aqui. Assim, nós já estamos plantando. Só plantando, né, Breno? Plantando muito. Colhe um pouquinho, mas sempre está plantando. Acho que isso é importante, né? A gente hoje... Daqui 10 anos vocês querem estar colhendo o quê? Hoje nós estamos com um empreendimento de 6 casas, né? Padrão popular. Nosso maior sonho aí é a gente estar com o nosso próprio empreendimento, loteamento de casas multifamiliares. Legal. Condomínios horizontais, verticais. Então, daqui 10 anos... Acho que não chega a isso tudo, não, porque... Tem surgido uns parceiros bacanas no caminho. Parceiro Vai bacana. dar 10 anos, não. Eu acredito que não, assim... Acho que a nossa meta é dentro de 5 anos a gente já está lançando nosso primeiro empreendimento, né? Empreendimento da Versus. Exatamente. Hoje a gente já tem esse Versus. lançamento mais reduzido dessas 6 casas. 6 casas. Mas a nossa expansão, a gente quer chegar em um número muito maior, né? Então, assim, Sim, criar o próprio empreendimento, né? Incorporar. Como vocês têm tanta experiência, essa sensibilidade de tratar com o cliente, com as pessoas, porque essa dinâmica com as pessoas é o segredo, né? Com as pessoas, é a sensibilidade de entender o que o cliente está procurando, porque muitas vezes nenhum cliente sabe o que ele quer. E ele quer uma casa, é só isso. Mas aí como? Qual que é o processo? Que ele não sabe escolher o processo. Ele tem que... Aí vem de vocês, de ter a sensibilidade de fazer a leitura do cliente, para o cliente escolher o melhor processo. Vai ser a empreita ou não, e por aí vai. Então, assim, a experiência de vocês, a simplicidade de vocês, a humildade de vocês, isso tudo está conduzindo vocês para chegar... Daqui a 10 anos, vocês escolherem o que vocês estão sonhando. Vocês já estão vivendo o sonho de vocês e é muito legal. Vocês são amigos, se conheceram na faculdade, foram casou muito, concorrentes. é um casamento já de quase 10 anos, né, Breno? É verdade. Pois é. Minha namorada X comentou, mas você fala mais com o Lucas do que comigo. Não tem jeito. Todo dia, das 7, das 8 às 5 da tarde, das 7 às 6. Trabalhando juntos. Desde... Você namora? Vocês não são casados? Você é casado? Não. A gente namora, só que assim, não um com o outro, Não, não. claro. Você namora com a moça, ele namora com outra moça. Exatamente. A preocupação. Né? Mas já tá casando. Quase. Eu acho que eu tô mais perto que o Breno, né? Você tá nessa jornada aí. Há mais tempo. Vocês vão chegar, tenho certeza mesmo. E eu quero estar cuidando,
Olha eu dando uma carteirada aqui agora. Eu quero estar cuidando aí da mídia da Vertus Engenharia, do lançamento do condomínio de vocês. Amém. Olha só, Nós vamos com certeza. fazer essa divulgação aí. Sim. Vamos cuidar Nada é por disso acaso, tudo. né? E nosso gestor de marketing, nosso gestor comercial Exato, ali, isso aí. vai longe. Fazer tudo. Breno e Lucas, muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Olha, foi um momento de muito aprendizado para mim, com certeza para quem está assistindo também. E é claro que está feito compromisso aqui da gente fazer a parte 2 desse bate-papo aqui. Vocês acabaram de acompanhar esse bate-papo aqui com o Breno e com o Lucas. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite. Eu acho que foi uma conversa muito saudável aqui para a gente também. A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Assim, nessa parte de comercial, marketing, comunicação. Acho que é muito importante a gente estar inteirado também, porque com certeza daqui vão surgir vários frutos aí também com você. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Faz parte. Obrigado demais pela oportunidade, por estar aqui. Isso aí. Breno e Lucas são os proprietários da Vertus Engenharia. Grava esse nome, gente. Está crescendo muito em Goiânia. Vocês vão ver ainda muitos empreendimentos, projetos gigantes da Vertus Engenharia. Eles foram os convidados do Beto Podcast de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar. Deixa um comentário aí também pra gente. Combinado?